Ser ou não ser, eis a grande questão. Mas ser pouco, ser muito, ser o meio ou o meio do meio? Sim, não, quente, frio, homem, mulher, céu, inferno, é tanta coisa que eu já nem sei. Não quero mais coesão. Eu quero tesão, boca na boca, olho no olho, não resistir à emoção. Emocionada, sim. Afinal, dizem que viver é pra quem tem coragem. E eu digo que coragem de viver de verdade, sem ressalvas, é só pra quem ousa se contradizer. Coragem é ser muito você. Eu sou a Sofia Menegon e essa é a Louva a Deusa. Talvez o fim seja mesmo o assunto mais clichê de todos. Afinal, tudo chega ao fim em algum momento. É fato. É irremediável, ele é imutável e muitas vezes inesquecível. Chegou a hora da gente falar sobre o fim. Mas fica tranquila, que a gente não está falando do fim da Louva a Deusa. Aqui a gente está falando sobre esses nossos fins internos. Esses fins que levam a gente para outros lugares. E a gente está aqui no Cine Clube Cortina, que já virou uma casa pra gente, até o dia 1º de outubro. Então ainda dá tempo de você se inscrever para participar ao vivo com essa plateia maravilhosa. Faz barulho! E a gente tem sempre uma plateia maravilhosa e convidadas incríveis. Eu recebo ela, que é atriz, criadora de conteúdo, escritora, podcaster, que eu descobri hoje que também é designer formada. Babu Carreira, seja muito bem-vinda! Que prazer estar aqui. Muito obrigada, Sofia, para falar dos fins, tentar não chorar, né? Que é difícil. O tempo todo estamos vivendo um fim, um recomeço. E a Babu já esteve aqui conosco também. Na verdade, não presencialmente, foi na época de pandemia. A gente falou sobre bissexualidade, né? Um episódio super gostosinho. Vale a pena conferir também depois, aí na listinha de episódios. E você vai fazer isso, já aproveita, coloca 5 estrelinhas, segue a gente nessa plataforma que você está nos ouvindo. E eu recebo também a artista visual, designer, escritora, empresária, Marcela Scheid. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente, pelo convite. Estar aqui com mulheres tão incríveis. Obrigada. Eu tô muito feliz que deu certo a gente se encontrar. Certo. Agora no momento certo. Sempre Exato. do jeitinho que a gente fala aqui na Louva a Deusa, tudo acontece do jeitinho que tem que ser. Tô muito feliz mesmo. Obrigada mesmo. E também recebemos a designer, ilustrador, ilustradora, que conquistou o seu quadro esse ano no BBB, tá, querida? Muito chique. Rafaela Tuma, seja muito bem-vinda. E a gente começa já o nosso papo sempre num lugar muito, quase que introspectivo, assim. Acho que a gente vai falar de um tema que ele tem os seus momentos de emoção e a gente já começa nesse clima. No nosso quadro O que não nos foi permitido saber. E aí eu quero saber das minhas convidadas o que elas descobriram que mudou o olhar delas para o mundo. Babu? Posso começar. Eu acho que, sobre fins, principalmente, o que não me foi contado é que nós, como mulheres, também podemos impor o fim por nós, sabe? Eu acho que, por muitas vezes, a gente, principalmente em relacionamento, em trabalho, a gente espera as situações ficarem completamente insustentáveis antes de colocar um fim naquilo, porque a gente acha que a gente não merece partir para situações melhores ou que situações melhores não vão acontecer. Então, a gente precisa se prender àquilo, né? Tanto profissionalmente, tanto como relacionamento, tanto como amizade. Então, eu acho que é isso que não me contaram. Que eu posso, sim, botar um fim àquilo que já não me cabe mais. Pelo motivo que eu quiser. Não preciso esperar estar dilacerada para isso. Maravilhosa. Que importante essa descoberta. Rafa, o que você descobriu? Que mudou seu olhar chega a pro ficar a mundo? primeira pergunta, assim. Já chega assim. Geralmente falava, qual que é seu primeiro viral? Eu não estava acostumada com esse tipo tava acostumada com esse tipo de pergunta. Mas eu acho que, pensando assim… Foi sobre o fim, o primeiro viral sobre o fim. Eu acho que eu queria saber antes e também ser muito trabalhada com isso sobre as impermanências, pensando em fim, né? Sobre as impermanências da vida, porque a gente é muito acostumada desde historinhas que a gente escuta, desde da educação que a gente recebe, das coisas que contam pra gente, tudo, que as coisas boas têm que ser pra sempre, sabe? Aí você casa e tem que ser pra sempre, você
é feliz em alguma situação e aí você quer aquilo para sempre. E talvez se a gente se acostumasse desde cedo a esse fluxo da vida, que é muito impermanente, sabe? Essa adequação a mudanças, eu acho que a gente ia sofrer tão menos. Nossa, sim. Queria até um antídoto, inclusive, porque esse processo de aprender, ele é dolorido, né? Principalmente, acho que a gente não aprende desde cedo, a gente lidando com ele, esse aprendizado é sempre um aprendizado doloridinho, né? E fica uma sensação também de insuficiência quando você vê as coisas boas acabarem, sabe? Uma sensação de que elas acabaram porque a gente não foi capaz de prolongá-las. E às vezes elas só precisam acabar, né? Mai, você, o que você descobriu que mudou seu olhar para o mundo? Acho que pegando o gancho, né, de vocês duas, eu aprendi que não dá para controlar o fim. Ele acontece, eu querendo ou não, a gente querendo ou não, ele vai acontecer. E eu acho que muitas vezes é a gente descontrolar mesmo. Abrir mão desse controle. E eu tô tentando muito viver com isso, assim, abrir mão desse controle. E eu acho que, falando um pouco sobre o que você estava falando, eu sinto que a gente tem muita dificuldade de chegar no fim das coisas porque a gente está sempre olhando para o prazer, né? A gente tem muita dificuldade de sentir dor, né? E de deixar sentir as coisas, sabe? Como ser humano em geral mesmo, assim. E o fim, querendo ou não, ele é uma quase morte, né? Assim, ele é uma coisa que a gente não aprendeu a lidar, de fato, né? Então, é muito complicado saber que você vai chegar no fim, que você vai sentir dor e que talvez você não aprenda nada com isso, tá? Você vai só se sentir mal mesmo, porque também tem esse lado, né? Sim. Porque também não dá pra ficar, eu vou sentir muita dor e chegar no final, eu aprendi muito. Não, às vezes você não aprende nada, né? Você só sente mesmo, né? Então, importante sentir. Sim, às vezes a gente só... É só sentir. Sentiu e... Entra no buraco. Tem essa coisa, né? Essa ideia de que tudo é para o melhor. E às vezes não é, gente. Às vezes é só... Mas eu acho que é essa relação do prazer. Eu vou sentir um pouquinho de dor aqui, mas lá na frente meu prazer tá chegando. Eu preciso sempre estar focada com prazer em algum lugar, entendeu? Porque tem que ter o alívio para ter o prazer. O alívio da dor, né? A gente não pode simplesmente sentir o prazer, né? Sentir a dor. A gente tem que sentir e nem sentir só a dor e nem só sentir o prazer, né? A gente vai ter os dois lados, gente. Admitir que a gente fez escolhas erradas também, né? Tipo, eu preciso viver essa dor aqui porque eu fiz uma escolha errada. Eu acho que tudo bem, gente. Tem muito uma cultura também, acho que cinematográfica, de que todas as mudanças e todos os fins, eles são pro melhor e, eventualmente... Não, às vezes você tomou uma decisão ruim que vai te fazer passar por um tempo uma situação ruim que... Você tem que aceitar que ela é ruim em vez de ficar tentando transformar aquilo numa coisa maravilhosa, é quase uma coisa divina, eu sinto, sabe? Uma coisa meio... Você merece. Divino. Você tá muito mal, mas... Amiga, você vai ficar bem já. Mas agora eu não tô. Então, assim, não me fala essa frase também, sabe? Assim, tem essas coisas do que a gente tem sempre que ver o lado positivo. E às vezes não tem, gente. Tudo bem a gente viver o lado negativo da situação também, sabe? Eu acho que ele é libertador. E essa coisa das escolhas, assim, de que a gente fez escolhas erradas, me lembra também uma coisa que a gente sempre diz que… eu falei até em outro episódio essa temporada, de que a gente não pode se arrepender e que a gente tem que… faria tudo de novo. Eu amo faria tudo de novo. Tá no mesmo do vou aprender bastante. Tá no mesmo tom ali. Não faria. Mas é que eu acho eu acho que é a relação do que a gente também não se permite errar, né? Então, a partir do momento que a gente não se permite errar, principalmente nós mulheres, a gente tem essa relação com a perfeição extrema, né? Que foi colocada na gente. A partir do momento que a gente toma uma decisão errada e, olha, a gente vai tomar várias. Já tomei várias, amanhã eu vou tomar várias. Vai acontecer e a gente tem que lidar com as consequências também dessas decisões, né? Mas vocês julgam decisão errada? Porque eu julgo muito. Julga como? Cara, eu acho que dos outros. Tipo assim, também, né, fulana, nunca aconteceria comigo. Não, porque aí amanhã acontece. É exatamente igual, sabe? Você fica… Eu sinto muito medo de errar porque eu julgo muito decisões erradas. Porque eu sou muito racional. Então, quando eu vejo uma pessoa fazendo uma burrada, eu fico… também, né? E você é perfeccionista também? Você acha que tem um pouco a ver com isso? Ou é só porque…
Você tem medo de ser julgada? Eu não sou perfeccionista. Eu tenho uma questão de me provar muito forte, assim, sabe? Mas eu sou lambona, então não me considero perfeccionista. Mas eu gosto de estar sempre crescendo, sempre prosperando, sempre mostrando que eu também sou capaz. Tem muito a ver com ser uma mulher gorda e ser muito subestimada. Então eu tenho que ser uma vencedora, porque eu sou uma mulher gorda, então eu não tenho uma coisa. Você tem que provar muito mais do que outras pessoas. Eu tenho que provar que eu não tenho esse atrativo de ser padrão, então eu preciso me provar que eu ainda tenho valor social vencendo sempre. Então, se eu errei uma vez, virei a gorda perdedora. Então, eu não posso passar por esse estereótipo. Não me permito passar por ele. Mas eu acho que isso não é seu, né? Isso foi também imposto bastante, Com né? certeza. Foi colocado na minha cabeça. Colocado na sua Já cabeça. é gorda, vai ser cagona também, entendeu? Já é mulher, já errou. Já nasceu primeiro. errada, assim. Então, aí aí errou mais ainda. Aí fudeu. Aí agora só acertando muito, né? Pra Exatamente. Ainda coloca o bissexual, ainda coloca artista, ainda coloca tatuado, ainda coloca um monte de coisa. Então não tem espaço para o erro ali, para admitir que as coisas deram errado. E sendo mulher ou socializada, vista, identificada pela sociedade como mulher, acontece muito de a sociedade colocar um fim para muitas coisas que talvez não fossem fins, né? O que eu quero dizer à medida que a gente envelhece, à medida que a gente vai fazendo nossos aniversários aí, parece que vão colocando uma série de limitações para o que a gente pode alcançar. Para quem a gente pode amar, quanto a gente pode ser amada, para os trabalhos que a gente pode exercer, ou que a gente não pode exercer, né? Então, parece que ser mulher ou vista assim nessa sociedade implica em muitos mais fins, né? Do que quando você é visto, identificado ou se entende como homem nessa sociedade, né, Rafa? Como que é você viver isso? Acho que começando pela idade, né? Como a idade de uma mulher, diferente da idade de um homem, coloca fim em tantas coisas, em tantas opções de carreira, em tantas opções de relacionamento, em tantas opções de como você se mostra para o mundo, desde como você se veste, desde como você quer o seu cabelo e você não tem idade para isso. Eu acho que a idade, ou a maternidade também coloca fim em muitas coisas. Não só pela parte natural da maternidade, mas pela parte social, sabe? Que as pessoas esperam de você depois que você é mãe. E sabe uma coisa que me veio aqui, que eu fiquei pensando? Eu quero voltar para esse assunto, mas enquanto você falava, eu fiquei pensando, não quero perder. Como que é colocar um fim nas suas tirinhas, né? Como que é criar um fim para isso? É dolorido? Cada vídeo você fala? Dar um fim nisso? Não, pelo contrário, é um prazer. Dá um alívio? Eu acho que eu não sei, eu sou muito desapegada. Isso quando eu era... Antes de trabalhar com internet, eu já trabalhava com ilustração há muitos anos. Então, eu já fazia ilustrações comerciais e tudo mais. E ficava ali uma semana, um mês em alguma etapa, em algum desenho, alguma animação. E aí, eu não via a hora de acabar aquilo aí pro mundo. Tipo, dá tchau pro cocô, sabe? Tipo, você tem que aprender isso desde criança, sabe? Você faz negócio, você não tem que ficar, olha, minha obra. Não, dá tchau. Eu amo quando eu fico nervosa quando aquele negócio fica empacado, sabe? Nossa. E vocês têm algum apego aos fins de trabalho? Assim, porque eu tenho um pouco. Você tem? Eu acho que eu tenho dificuldade de terminar alguns trabalhos. Porque eu tenho dificuldade de me desapegar daquele trabalho, sabe? Faz sentido. Isso geralmente é gente um pouco mais perfeccionista mesmo, né? Eu tenho zero. Eu também gosto de tchau, cocô. Não, pra mim até as coisas são, eu falei, eu sou lambona, as coisas são mal acabadas, porque pra mim o que importa, até no que eu consumo, é a ideia, é o conteúdo que tá ali. Então, às vezes, eu não lapido muitas coisas, o que é um erro também. Porque é uma ansiedade eu querer ver aquilo pro mundo e não tenho essa dificuldade. Eu tenho dificuldade de terminar livro que eu gosto muito. Nossa, sim. As últimas 50 páginas de livro que eu gosto muito, elas duram tipo 20% a mais do que o resto do livro. Ai, pra mim também. Eu às vezes paro, sabia, de ler? Paro, só e tá muito bom, e tá muito bom. Eu paro só trollada. Não consigo fazer isso. Mas é natural, eu fico enrolando. Quando eu vejo, por que eu não acabei esse livro ainda? O livro tá excelente, faltam 40 páginas. Eu quero te perguntar que você falou que tem dificuldade de terminar os trabalhos, né? Não são todos, porque na verdade eu sou muito 880. Ou eu tô muito desapegada, ou eu tô muito apegada. Lua de Escorpião.
Gosto de colocar a culpa nessa lua. Acho A astrologia é um lugar legal pra gente botar a culpa sempre. É uma licença poética da vida, né? É a minha licença poética, é a minha lua em Escorpião. E então eu sinto que quando eu tô muito apegada, por exemplo, tô escrevendo um livro agora e eu tô muito apegada e tudo, não sei o quê, porque basicamente é o projeto da minha vida. Então eu quero que saia de fato ali do jeito que eu projetei, né? Então, quando eu tô muito apegada, é um pouco sobre isso também. É um pouco de uma relação emocional com esse projeto muito grande, sabe? Vocês acham que a gente se boicota um pouco nesse processo? Às vezes até, tipo, não vou começar tal coisa porque com medo do fim? Eu penso muito, tipo, relacionamento é um lugar que já aconteceu muito de falar, nem vou começar porque tenho medo de não dar certo. Eu sou muito kamikaze, cara. Eu sou muito kamikaze. E eu adoro começar a coisa, eu adoro primeiras vezes. Então, às vezes, eu até coloco fins, mas pra mim é mais prático colocar fins, porque eu quero ver os recomeços, eu quero ver o que vem daí, sabe? Então, arrancar o band-aid, poucas coisas eu enrolo, assim. Todos os meus relacionamentos que eu terminei foi até meio... Até depois eu fiquei, será que eu devia? Será que eu não volto? Porque foi assim, ok, deu, acabou, entendeu? Não foi muito prolongado isso. Caramba, e vocês? Vocês têm essa dificuldade? Às vezes já deixaram de começar alguma coisa com medo do fim? Rola esse auto-boicote, de repente? De relacionamento, eu acho que sim. De relacionamento, sim. Acho que quando eu era adolescente, não. É tipo, leva tudo na emoção. Mas depois que eu fiquei um pouco mais velha, assim, eu realmente... Então, nossa, eu fiquei muito racional, sabe? Depois que você passa por uns términos e quase morre, realmente, assim, tipo, dói fisicamente. Quando eu ia, por exemplo, agora é meu marido, né? Mas assim, quando a gente, no começo da relação, tava super apaixonada, a gente tava só ficando e tudo mais, mas ele tava quase pra mudar de cidade, sabe? Tipo, o começo, assim, e tava quase pra mudar de cidade. Então, eu lembro que naquela época eu ficava emocionalmente, assim, me desapegando já, porque eu falava, não, até eu saber que ele não vai mudar de cidade, não vou namorar à distância, isso não vai dar certo, até eu não vou me envolver, não vou, sabe? Tipo assim, não vou namorar, não vou fazer nada. Eu ficava muito tentando pé no chão, mas é óbvio que a gente não consegue, né? Mas ela tentava. Sabe uma coisa? Quando a gente tava vendo esse roteiro aqui, tava conversando com a Júlia sobre os fins. E aí ela me lembrou de uma carta que eu escrevi pra ela, com 3 semanas que a gente se conhecia. E é uma carta... Ai, gente, eu vou ler um trechinho até no final desse episódio. Eu pensei que eu sou muito emocionada, dá até vergonha. Gente, eu li assim, tipo, fazendo 3 semanas que a gente se conhecia. Eu falando, me declarando horrores, assim. Mas sabe o que eu penso sobre essas coisas de ser emocionada? Cara, você vai escutar músicas de amor com 2 anos de relacionamento, não é aquela emoção. Aquela emoção é das 3 semanas. É das 3 semanas. É tipo, meu Deus, essa lua é sua. E é tudo por você. Tipo, tudo nem conhece a pessoa, mas é esse momento do desespero. É esse momento. E é gostoso também, Zero julgamento. né? Não, é zero maravilhoso. julgamento. É uma delícia. E aí a carta fala sobre o fim, mas sobre a minha vontade de seguir, né? Porque o que aconteceu? Eu não monogâmica, ela monogâmica. Então era essa grande questão do início da nossa relação. Que aí o que faz? Tá fadado ao fim essa relação. Porque como é que a gente sustenta isso por muito tempo? Aí virou coluna também, texto pra coluna, falando sobre a terceira via entre a monogamia e a não monogamia. Não existe, né? Mas assim... Eu ia perguntar qual Posso falar? E aí você disse já não existe. Ficou 7 dias entre as matérias mais lidas de Cláudia, porque tá todo mundo tentando achar uma terceira via. Todo mundo ficou tristérrimo depois de ler e descobriu que não existe, né? Mas tá todo mundo nessa busca, assim. E aí escrevi sobre os fins, né? Tava lembrando disso, que a gente escreveu sobre esses fins. Porque a gente tinha medo de começar essa relação e que ela acabasse. E aí a gente adiou bastante. Quanto tempo pra gente, né, namorar, de fato? É uma brincadeira, né? Obviamente. 4 semanas. Foi depois de 5 dias dessa carta. Sim. Resolveu, a carta resolveu. A carta resolveu o nosso medo do fim, assim. E é muito louco, porque a gente lida com o fim desde o início, né? Porque pra gente nascer, a gente precisa dar um fim ao feto. Dar tchau para o útero. E depois, pra gente virar criança, a gente precisa dar um fim ao bebê que a gente foi. Até a gente chegar aqui, né? A gente vive os fins constantes. Mas eu tenho a sensação de que
nessa sociedade ocidentalizada, a gente vê o fim com um lugar distante, porque a gente tem que ter medo desse fim, né? Como se o fim fosse, de fato, o fim. E eu não sei se o fim é o fim, se o fim não é só um recomeço sempre. Sim, mas eu acho que é a relação do fim com a morte, entendeu? Que a gente acha que chegar ao fim é Não, a carta morrer. do tarô sobre o fim a morte. é a morte, Exatamente. Né? E eu amo quando sai, que fala, alguma coisa vai mudar, uhul. Porque é uma uma... Kamikaze É um mesmo, recomeço. Sou gente. super. Mas é porque Eu a acho carta da linda essa morte. carta também. A carta da morte é sobre coisas que já não cabem mais e que vão se acabar e tá sobre tudo bem. transformação. Eu acho que é muito mais sobre transformação. Quando aparece a torre, eu falo, Ai, a que aí é torre o caos. é Mas melhor a morte, aparecer a morte. eu fico, morte. Coisas que não me Mas eu acho pertencem que é mais. isso, é o nosso medo com a morte, realmente. E a gente fala muito pouco sobre o medo da morte. Muito, a gente fala muito pouco. E é engraçado isso, e é muito nosso aqui, né? E vocês têm medo da morte? Horror, terror, pânico. Eu gosto da revolução da transformação. Tanto é que, pra mim, sempre que eu tenho algum problema, é tipo assim, tô viva. Então, dá pra resolver, dá pra ir pra algum lugar. A única coisa que dá pra resolver é a morte, que eu não sei o que acontece. Então, vamos nessa. Mas eu tenho pavor da morte. Tipo assim, mesmo nas minhas buscas por religião, etc., eu tenho dificuldade de acreditar na religião porque o pavor da morte é muito grande. O pavor de não ter nada é muito maior do que a crença de que possa haver alguma coisa, sabe? Mas será que o nosso medo em relação à morte é porque a gente não sabe o que acontece? Eu acho que é o desconhecido. É o desconhecido completamente. É sobre isso. E talvez o fim também seja em relação a isso. Porque quando acaba, a gente não sabe mais o que vai acontecer, né? Também tem o lance às vezes o fim é o nosso... Ele tá dentro do nosso limite da dor. Então parece que você nunca sofreu tanto quanto chegar ao fim desse negócio aqui. O fim dessa carreira, o fim desse relacionamento, o fim de alguma parada que tá acontecendo na sua vida. Então, às vezes, você sabe que você vai sentir muita dor porque você nunca sentiu uma dor maior que essa. Então, essa vai ser o seu limite naquele momento, sabe? Aquela coisa assim, a criança pode chorar, ficar com muito medo de um negocinho bobo, você fala, nossa, mas ela não conhece nenhum problema maior que esse. Então, nesse momento, esse é o limite que ela já passou na vida dela. Então, às vezes, esse medo de acabar é porque a gente sabe que, putz, nunca senti isso, agora é meu limite de dor de novo. Vamos lá aumentar essa nota de corte de dor, sabe? É ao contrário de quando você já teve fim de tantas coisas. Vamos supor, você fala, nossa, eu já terminei 20 relacionamentos, eu já não sei o quê, já divorciei e tudo mais. Talvez, às vezes pode ser sofrido a mesma coisa, mas às vezes pode ser um pouquinho mais fácil de lidar do que o primeiro, sabe? Ou tipo, nossa, não, eu já fui despedida 10 vezes, eu já falei 5 coisas, já deu certo outras coisas. Então, não, é só mais uma, se não der certo, vai. Eu acho que também tem esse lance de experiência, de você estar numa nova versão de dor naquele momento. Sabe? Nossa. Total, eu lembro quando eu tive que sair do meu primeiro apartamento que eu aluguei, assim, eu chorava, passava a mão pelas paredes, me derretia assim, eu não acredito, com uma garrafa de cerveja na mão. Hoje é só tipo, puta, vou ter que sair daqui. Monta na caixa, né? Vamos lá, o que tem que fazer agora? Eu acho que é justamente isso sobre estar calejada, né? Eu acho que quanto mais turbulência você passa, menos medo do que vai acontecer, porque, sei lá, você vai ganhando uma certa casca, uma certa confiança em você mesma de que você consegue dar conta, sabe? E você já viveu outras coisas. Viveu. Eu já sobrevivi. Aí agora eu vou sobreviver de novo. Você já sabe que você vai sobreviver. Eu acho que também tem essa relação. Recentemente eu vi alguma coisa assim sobre ansiedade, que a melhor cura para ansiedade era a autoconfiança. E eu fiquei assim, nossa, o que tem a ver e tal? E sabe quando você fica matutando isso muitos dias? E eu acho que é exatamente isso que você falou. É a autoconfiança de saber que se der alguma coisa errado, você vai dar volta por cima. Talvez porque você já passou várias vezes por isso, ou já passou por muita merda na vida, você fala, não, vou dar a volta por cima. E aí dá um pouquinho menos de ansiedade, porque você fala, eu vou aguentar. E não deixa de ser esse lugar de você saber o que vai acontecer, né? É o conhecido e o desconhecido, como a gente estava falando antes, né? E aí, esse negócio de conhecido e desconhecido também, me lembro de alguns momentos, né, de na terapia, assim, chegar num ponto em que, putz, eu já mudei. Eu já não sou mais essa pessoa, mas eu tô apegada aos comportamentos que eu tinha. E aí, eu já não fazem mais sentido pra mim. Eu já conseguiria não ter esses comportamentos. Eu já não quero mais ter esses comportamentos, sabe? Aquilo não é mais... Não sou mais eu, mas ao mesmo tempo, se aquilo não é mais o que eu sou o quê?
E aí esse vazio me deixava presa, estagnada em lugares que já não eram mais meus, em versões minhas que já não existiam mais. Eu acho que esse processo de você se redescobrir não é um processo tão simples, né? A gente deixar para trás quem a gente foi. Vocês conseguem perceber no momento que vocês estão vivendo esse ponto de virada? Ou ele sempre, vocês percebem ele sempre depois que já passou, assim? Vocês conseguem pensar, caramba, tô vivendo agora um ponto de mudança interno muito grande? Ou só depois vocês falam, nossa, aquele foi um momento decisivo que mudou tudo, assim? Não sei, pelo menos quando é alguma coisa drástica a gente consegue, né? Por exemplo, eu tinha falando de trabalho. Eu tinha um trabalho que eu estava acostumada, que eu já estava solidificada, assim. Tipo, há 15 anos trabalhando na mesma coisa, atendendo os mesmos clientes, fazendo a mesma coisa. Aí, de repente, comecei a trabalhar com internet num estilo que eu não estava acostumada. E, na minha cabeça, eu só podia ser influenciadora, só ia largar tudo na minha cabeça, tipo... Eu só ia ser influenciadora se eu passasse de 1 milhão de seguidores. Na minha cabeça, eu tinha esse marco. Até porque eu achava que era impossível. Então, tipo assim, nunca vou ser, sabe? E aí, quando eu comecei a crescer no Instagram, nas redes sociais, que foi uma coisa rápida, que não teve tempo de adaptação, foi uma coisa muito rápida, eu lembro que eu ficava falando assim, eu ficava me convencendo, eu nem ficava vendo os números nas primeiras semanas, nem entrava no Instagram, porque eu queria só ficar fazendo vídeo, eu ficava perdendo tempo em fazer vídeos, porque eu fazia sozinha. Aí eu ficava pensando assim, não, mas isso aqui é por diversão, eu não vou largar minha carreira, eu não vou largar tudo, eu não vou ser louca, não. Pelo amor de Deus, eu demorei tantos anos para conseguir algumas oportunidades, eu não vou jogar tudo fora e começar outra coisa, não vou, sabe, quando eu estava assim. E eu não estava vendo o número crescer, eu tava, tipo, off do Instagram. Aí eu lembro que meu marido entrou no quarto, eu tava fazendo um vídeo, aí ele entrou no quarto e falou assim, Rafa, hoje você vai virar 1 milhão. Tipo, na minha cabeça eu não tava nem com 600 ainda, sabe? Tipo, aí ele falou assim, você vai virar 1 milhão. Aquilo ali, eu pensei tantas coisas ao mesmo tempo. Tipo assim, nossa, agora eu vou trabalhar com internet então, porque isso é uma oportunidade. Mas eu vou largar o meu emprego, isso não der certo. E, meu Deus do céu, eu vou morar embaixo da ponte, porque a minha família não vai conseguir me ajudar. E comecei a pensar em tanta coisa, que a hora que ele falou isso, eu fui levantar do negócio e minha coluna inteira travou. Minha coluna inteira travou. Eu fiquei com a lombar, assim, quente, sabe? Quando você fica... E eu fiquei assim, ó, tipo chave. E ele falou assim, você tá... Eu falei assim, socorro, tô travada. Ele, não, você tá brincando, né? Eu falei, é sério, chama a Laís, que é a minha fisioterapeuta. É sério, liga pra Laís agora. Eu tô travada. Não sei o que lá. E eu fiquei, assim, uns 15 dias travadas, completamente travada, sem conseguir me mexer. De tanto que aquilo fisicamente mexeu, porque, entendeu? Eu já não tava preparada no mental. Porque eu sabia que aquele era um ponto de virada, era um ponto desconhecido. Você podia negar, mas ao mesmo tempo eu não queria negar. Então era uma mudança. Sabe quando assim vem uma mudança drástica? Sim. Que você não quer perder? Então acho que a minha ansiedade que eu sofri por uma mudança drástica, que era para ser boa naquele momento, emocionalmente era para ser boa, eu acho que eu sofri tanto de ansiedade, tanto medo por chegar ao fim. Eu falava assim, não, mas na internet ninguém dura menos que 15 minutos, porque as pessoas somem muito rápido se não produzir conteúdo. Então, eu já estava com medo de começar e largar o que eu tinha, porque eu tinha que me desfazer de alguns projetos que iam durar uns meses, e eu estava com muito medo do fim. Eu fiquei, tipo, muitos meses até pegar uma mínima segurança para falar, calma, não vai acabar daqui 15 minutos, porque tá tudo bem, sabe? E se acabar daqui 15 minutos, eu vou conseguir fazer uma outra coisa, vou buscar outra coisa, né? Lógico que é meio romantizado até esse pensamento, às vezes não é bem assim que as coisas funcionam, mas eu acho que, né, com uma carreira longa, você já estava estabelecida, né? Você tem milhões de outras possibilidades ali de trabalho, né? Só que é muito louco como parece que tudo vai acabar instantaneamente, que não vai ter saída nesse primeiro momento, né? E mexer na coluna, mexe no movimento, né? Mexe nessa coisa de você se sentir estagnada, de fato. Né? De sentir estagnada. Pra mim, pega muito o joelho quando eu tô numa fase, assim, de mudança. Eu tô numa fase de muito trabalho e também uma fase bem importante profissionalmente pra mim, assim. E aí, eu tava até, sei lá, um mês atrás, que eu não conseguia andar de um cômodo pro outro de dor. Então, eu tava evitando até me mexer. E aí, é muito interessante como vem desse lugar, desse medo, ansiedade, essa preocupação com o que vai ser nesses fins que eu tô vivendo e nesse começo, porque eu não sei. E aí, de alguma forma, me travando também, né? Me limitando de algum modo no físico também, né? Acontece com vocês de vocês se somatizam, assim? Tem um lance, assim? Eu tô há 2 anos com a coluna travada, então… sem motivo aparente. De repente… Talvez. Eu acho que você perguntou se a gente consegue perceber, assim… Eu acho que eu já tive momentos que eu
quis muito perceber mudanças que não existiam. Do tipo assim, não, agora tudo vai mudar. Diferente de você, é tipo, não, agora eu vou ser superstar. E não fui superstar. E aí, depois rolou um medo muito grande de falar, sou superstar, posso virar superstar. E aí, eu acho que talvez minha coluna esteja travada há 2 anos, porque eu tô com essa dificuldade de entender que as coisas estão mudando. Porque justamente eu não sei pra onde. Porque quando mudaram da última vez, não foi uma mudança negativa, foi uma mudança de fiz escolhas erradas. Então, acho que eu tô me travando também, porque, tipo, pra onde que eu ando agora, né? Se a última vez que eu andei de maneira brusca, fiquei empacada, né? E essa velocidade também que as mudanças às vezes acontecem, né? Porque tem mudanças que são também positivas, inclusive que são rápidas. Às vezes você vê uma pessoa ali na internet, você fala: caramba! A gente, né, que tá vendo, do absoluto nada, de um dia pro outro, essa pessoa estourou, explodiu, viralizou, não sei o quê, e eu tô aqui, principalmente quem trabalha com internet, assim, pô, trabalhando há anos nesse negócio, publicando todo dia, criando estratégia, fazendo tudo que falam que a gente tem que fazer, e não, parece que não acontece, né? E aí você fica muito, eu acho que a gente usa a régua de outras pessoas, né, para analisar a nossa própria vida. Mas também existe um mundo que é meio, assim, tem muito sorte também envolvido, né? Você tá no momento, no lugar certo, conversar com a pessoa certa naquele dia que, né, enfim, as coisas iam acontecer. Lógico que tem competência, mas tem uma série de outros fatores também. E quanto é injusto a gente cobrar da gente uma mudança rápida, quando não é possível, né? Quando as mudanças podem acontecer na velocidade que elas têm que acontecer, né? A gente tem essa ilusão de hoje, do mundo coach, de que tudo de bom que acontece pra você é porque você fez. Meritocracia. A meritocracia. Famosa meritocracia. Mas incentivada até pelos movimentos místicos, né? Do tipo, se você soprar a canela, se você andar com cristal, se você não sei o quê. Então, se você consegue as coisas, quer dizer que se você não fizer, ou se você não conseguir, é porque não foi você que fez, você deixou de fazer alguma coisa. Então, você errou, você falhou. Então, se você não está crescendo, se você não está tendo as melhores oportunidades, se você não tem uma casa com piscina, é incompetência sua, porque era só você soprar canela uma vez por mês. Exato. Mercado da canela. Aí vamos perguntar pro homem branco se ele soprou uma canela na vida dele. Exatamente. Eu sopro canela, pra deixar claro que eu sopro a minha canela. Loucamente a canela também. Pra garantir, Passo eu a canela sopro. nas minhas gatas, Vai que é o que tá faltando. Mas é isso, a gente sopra a canela, a gente posta todo dia, a gente se comunica no Instagram, a gente faz live, a gente faz evento, a gente faz podcast. Abraçada nos cristais. É sobre isso. Uiva pra lua, a gente faz o que for. Tudo. Corre com os lobos. O que mais eu preciso fazer, sabe? Exato. Correr com as capivaras, eu não sei. O que mais que falta? Com quem que eu preciso correr, gente? Alguém me avisa. Eu vou correr. Eu coloco a legging e a gente vai. Se vocês descobrirem, Se você descobrir, você me avisa. Eu tá? aviso pra você. Vou te falar qual corre animal juntos, que a gente tá bom. precisa correr e qual a roupa apropriada. pra Luísa isso. Mel, né? Alô, Luísa Mel. Não, mentira. Cancelada. Canceladíssimas agora. Agora, gente, a gente tá falando aqui nesses fins que refletem em questões físicas, assim. Mas esses fins internos, eles necessariamente vão pro externo? Quer dizer, quando você muda alguma coisa dentro de você, necessariamente alguma coisa por fora, seja na aparência, sei lá, muda de casa, enfim, muda? Sim. Eu vivi uma mudança. Quer dizer, ainda tô vivendo uma mudança muito drástica, porque, na verdade, eu me conheci na quarentena. Eu entendi que, enfim, dentro de todos os meus privilégios, que eu podia trabalhar de casa e tudo, eu passei muito tempo sozinha, morava sozinha. E eu me conheci realmente na quarentena, assim. E foi um baque, assim, porque eu vi que a pessoa que eu achava que eu era, ela não era eu, assim. Eu era uma outra coisa que, na verdade, eu estava evitando durante anos, assim. E fingindo ser outra coisa. E aí, a pandemia veio e falou assim... Tudo bom, querida? Não. Você vai ser aqui, você vai ser você. Vai ter que ser. Então, eu vivi, enfim... Realmente mergulhei um pouco em mim. Foi super complexo, assim. Eu tive depressão, tive crise de pânico, ansiedade, piriri. Todo um combinho da net bem gostoso.
Mas... E agora, esse ano, que é o ano que eu tô conseguindo sustentar agora quem eu sou, sabe? Então, tá meio que nesse sentido, assim. E tudo mudou a partir disso. Então, essa minha mudança, ela desencadeou para uma mudança de emprego, uma mudança de casa, uma mudança de não sei o quê. Porque é isso, assim. Eu acho que quando você tá mudando as coisas em você, é inevitável que o seu entorno também mude, sabe? E muda, às vezes, também as relações, né? Que a gente tem. Muito, muito. Às vezes, uma amizade que você tinha que já não faz mais sentido, né? Ou o trabalho que você tinha que já não faz mais sentido. Um relacionamento que você tinha que não faz mais sentido. E o campo das amizades é um campo doloridinho quando a gente fala de fins. Ou pra vocês não, pra mim é super. É super, mas ao mesmo tempo eu queria... Às vezes eu sinto vontade, falta da gente ter término de amizade. Sentar pra conversar. De sentar e falar assim, bora não ser mais amigo? Ai, eu adorei isso! Tipo assim, Eu a gente... acabei de fazer isso. Você fez? Foi ótimo. Pô, eu queria Não. muito fazer, tipo assim, cara, você me faz mal, eu te faço mal. Bora não se falar mais e não Exato. ter, só ser educado. E oi, boa tarde, boa tarde. exato. Eu sinto amei. falta disso. Eu também. Mas eu tive que forçar isso, sabia? Do meu amigo. Falar, olha, vamos... Tá? Porque esse gaslight aqui que tá rolando aqui não tá gostoso. Gaslight com ghost, entendeu? Não responde, não fala. Mas vamos então... Então vamos terminar? Porque também ficar nesse... E se, o que eu fiz, o que eu não fiz, Nossa, gente... meu sonho era fazer isso. Porque às vezes é horrível. difícil, porque a pessoa não... Que às vezes também é unilateral o negócio. E aí a pessoa gosta de você, mas não sabe lidar com você. E aí... acontece, gente. Acontece Acontece. muito, não é por Acontece. maldade das pessoas. Ninguém fala É assim, eu raro, vou mas destruir acontece a muito. vida dessa pessoa. Ah. Não, Mas é que nem relacionamento amoroso, né? Nossa, eu acho que É a mesma pior. coisa. É pior. É pior. O de amizade? Com certeza, gente. Ainda mais amizades, enfim. Eu sou uma pessoa super fechada, assim. Eu tenho poucos amigos. Eu sou muito sociável, mas eu sou também. bem fechada, assim. Então, eu tenho poucos amigos. Os meus amigos, eles realmente são pessoas muito importantes na minha vida, assim. Então, quando termina, né, assim, essa amizade... Você já tem ali uma grande intimidade. Eu tinha muita intimidade com essa pessoa. E, putz... Poderia ter ido qualquer boy, menino, mas amizade é complicado. Amizade dói num lugar, assim, diferente, sabe? Onde dói? Onde dói? Eu acho que dói... é uma mistura de família com relação amorosa, assim, sabe? Eu acho que... E me dói um pouco no tipo, putz, eu sou uma péssima pessoa, sabe? Não consegui manter essa amizade, não consegui manter essa relação, entendeu? Então, é bem complexo, assim. Foi bem complicado. Eu ainda tô vivendo esse processo ainda, desse fim. Terminar a amizade é engraçado, traz muito esse sentimento de culpa, né? Muito, muito. Muito. Eu me senti muito culpada. Porque sentou, a gente teve o fim. Então, beleza, a gente não vai mais ser. Mas, cara, depois de ter ouvido tudo que eu ouvi, eu fiquei, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível. Porque não é só a gente que vai falar, né? Na hora de terminar. Exatamente. E, na verdade, eu falei muito menos, assim, né? Porque tinha ali o lado, né, dele e tudo. Então, cara, quando ele terminou, eu falei... Acho que eu posso desaparecer tranquilo, né? Não tem... Falou vida. Mas... E é isso, foi uma morte muito grande, assim, sabe? Porque, às vezes... Não tá dando certo e acontece, mas é muito complexo quando você termina uma relação e essa pessoa, no final, ela só te vê pelos seus defeitos. Nossa, sim, isso é horrível. Isso é muito triste, gente. Assim, isso é realmente uma tristeza absurda, sabe? Eu acho que... Eu demorei também para entender que, putz, mas também... O que ele acha de mim não necessariamente é o que eu sou. Não. Entendeu? Ele não pode... me conhecer mais do que eu me conheço, sabe? Então, também pega um pouco nesse lugar de quem você é também, sabe? E tem coisas que são complexo. maiores para certas pessoas e menores. Tipo assim, seus defeitos e seus méritos têm pesos diferentes. Um defeito que para uma outra pessoa é ser pequenininho, para ele é enorme. E suas qualidades, já era a palavra, suas qualidades não são coisas que ele valoriza. Na balança não vale a pena. Então, tipo, por exemplo, se eu tô me relacionando com um amigo meu que eu acho que ele é uma pessoa interesseira, por exemplo, não vai valorizar a minha integridade.
Vai valorizar o que eu tenho para oferecer. E às vezes o que eu tenho para oferecer é um ombro amigo e não muitos seguidores. Mas eu acho que tem uma coisa que eu falei na terapia também muito sobre, que a minha psicanalista falou, é que tem muitas vezes, aquilo que incomoda muito no outro, às vezes é um espelho, né? Às vezes vira uma coisa que te incomoda muito e que você não quer se aprofundar, sabe? Então, aquilo acompanha. Não faz eu pensar nisso agora, não. Desculpa, gente. Tô brincando. Mas eu acho que acontece muito, assim. Eu já me peguei muito, tipo... Nossa, por que eu tô muito irritada com essa pessoa? É porque isso eu não gosto em mim, entendeu? Muitas vezes isso acontece. E a minha psicanalista fechou esse dia a análise falando assim, só dá pra ser um espelho quando tem o outro do outro lado, né? Então, a gente não tem como... Ai, doída. E é muito isso também, né? Eu tive uma série de amizades que acabaram no último ano, esse ano e no ano passado, assim. Acho que porque eu não me acho uma pessoa legal. É muito difícil eu me achar legal, assim. Muito difícil. É um trabalho de anos de terapia. Eu me acho chata. Eu me acho séria. E eu não acho que eu valho nada a não ser aquilo que eu, de alguma forma, possa proporcionar pra pessoa. Eu acho que eu sou uma experiência, não uma pessoa, sabe? Gente. E aí, naturalmente, eu me relacionei com pessoas que estavam interessadas não na pessoa. Na experiência. Na experiência. Então... É um pacote de viagens, você, né, querida? Um pacote de viagem. Venha! Melhores destinos. E é muito louco que mesmo eu sabendo disso, às vezes nem tão ótimos destinos, assim. Piores destinos. Aí a pessoa pode escolher, né? Melhores ou piores destinos. Vem comigo. Pelo menos uma experiência única, com certeza vai ser. É bom saber que ninguém tem autoestima, né? Ninguém tem. Vamos todo mundo dar as mãos. Gente, é isso, né? Não, gente, mas eu bom acho que saber pelo disso. contrário. Eu acho que isso é ter autoestima, sabia? Você saber ali Faz sentido. o que você... Os seus pontos fortes e seus pontos fracos, gente. Eu Mas acho mais isso ou muito menos. importante. Eu entendo, me relaciono com o que você falou, porque eu tenho muita dificuldade de achar que eu sozinha me basto. De que só a pessoa tá do meu lado e eu sendo eu. Tem sempre que tá tendo alguma atração, alguma coisa acontecendo. Não, porque eu discuto muito bem música e eu sei falar de não sei o quê. E a gente vai fazer um sexo. Pô, aí vai ser o sexo animal. Não basta só, tipo, ser gostoso, não basta ser, estar ali. mas Não é o você suficiente. Tem que ser a melhor Eu coisa, entendo. uma coisa incrível. E isso fala muito sobre a monogamia também, né? De ser a única, ser a exclusiva, única. ser a E fala top, muito sobre o especial. feminino também, né? Eu acho que é uma coisa do feminino. De dar né? Da conta de mulher, tudo, da né? mulheridade, da gente ser tudo. E tá ali, ó... tananana, e o boy hétero, branco... Se ele tomar assistindo, banho, tá bom, entendeu? né? Se ele tomar banho, Não, tá no muito. lucro. Tá ótimo. Se ele passar desodorante, tá no lucro. E a gente... Acha maravilhoso. Cheirou. Ele era cheiroso, gente. Né? Eu amo essas qualidades, que não são qualidades. Você perguntou se alguma coisa externa também faz sentido das coisas externas. Sabe o que eu tava pensando? Que acho que uma coisa externa que muda muito quando você muda alguma atitude drástica ou você chega ao fim em alguma área, as pessoas em volta de você acabam mudando também. Da mesma forma que você muda, se acontece alguma coisa muito drástica, ou às vezes não aconteceu, mas a pessoa resolveu acontecer, sabe? Tipo assim, vou mudar isso a partir disso, porque eu tive uma experiência assim, e a partir de hoje eu não vou ser assim, assim, assim. E aí você começa a reparar, você fala, nossa, vou chegar a isso em algum momento. Então, acho que eu já vou adaptando. As pessoas em volta de você... Aí faz sentido uma coisa que eu nunca acreditei, que era assim, você é a soma das 5 pessoas que você se relaciona. A mistura e a média de 5... Aí eu falava, gente, não faz sentido isso, né? Tem muita da nossa individualidade, tem muito do conteúdo que a gente consome, das coisas que a gente acredita, de como a gente foi criado. Então, não é tão simples ser a soma de 5 pessoas. Mas... faz um pouquinho, não com esse número, com essa métrica, mas faz um pouquinho de sentido você ser um pouco da soma das pessoas que você convive muito, que você tem muita intimidade. Porque quando elas têm alguma mudança drástica na vida ruim, ou por algum fim, alguma coisa boa que elas colocaram, porque vão ter um começo, você também repensa naquilo seu, sabe? Você também muda. E eu tava aqui, né, até pensando nisso, assim. Acho que isso me fez repensar, talvez, as amizades com quem eu estava também. Porque se você olha para essas 5 pessoas, que em tese você é a mescla, né, o resultado delas, e você fala, ixi, é porque... Talvez você não esteja nem se gostando, né? Nem se gostando, porque Ai, isso, não é que a pessoa...
essas amizades que eu falei, que não é que elas são horríveis. Não, foi o que eu também estabeleci desde o começo nessa amizade. O que era essa amizade, Meus sabe? limites. E eu falei, eu estou aqui pra isso. Eu não me coloquei como uma pessoa que podia ser vulnerável, que podia ser chata, que era... Você falou esse negócio de entreter, assim, tem outras coisas acontecendo. Eu penso em festa. Sempre que eu dei uma festa, eu sempre pensei, tem que ter... Minha festa de aniversário do ano passado, dei uma festa grandona, em parceria com uma festa que acontece em São Paulo e tal. Eu falei, não, tem que ter drag, tem que ter performer, tem que ter dançarina, tem que ter show, tem que... Porque estar lá por minha causa não era uma opção. As pessoas estarem na festa. Não era o suficiente, Não né? era o suficiente E pra você me falou parabenizar. e você falou sobre as amizades e tal. E tem a ver o quanto a gente também olha pro outro quando a gente está nesse lugar. Eu, até pouco tempo atrás, tive relações amorosas muito superficiais, porque eu também estava disposta a entregar só isso, sabe? Então, como eu estava achando que eu era entretenimento, eu precisava saber o que essa pessoa tinha para me entregar também. Qual é a troca, né? Qual é a troca? E eram pessoas também completamente emocionalmente indisponíveis emocionalmente. E aí ficava aquela relação no raso com a culpa compartilhada. Não era tipo, ele não quis se envolver. Eu também não estava me envolvendo. Eu também não estava me mostrando. Eu também não estava vulnerável. Aquele clichê do que a gente, né, transmite, é o que a gente atrai, é verdade. É verdade. Tipo, é muito verdade. É um grande clichê. Antes eu ouvia essa frase, eu falava, de novo, isso. Mas eu acho que é muito verdade, assim, o que a gente manifesta, o que a gente coloca Vocês têm pra alguma fora. experiência, assim, bem pessoal, do tipo, nossa, eu manifestei aquilo, ou fiquei com aquela pessoa na cabeça, ou aquela situação e manifestou E rápido? foi horrível? Não. Ou Alguma Eu experiência amo de a sua manifestação perspectiva por Eu amo o jeito pensamento. que você vê o mundo, Marcelo. E foi péssimo. Ai, gente, e foi péssimo? Não tá... qual outra opção? É porque também tem uma relação com a expectativa também, né? Por isso, que eu acho que nunca vai ser exatamente como a gente também, manifesta e quer que aconteça. Então, eu acho que é muito uma questão de energia que eu tava falando, assim, sabe? O que a gente coloca no mundo como energia, eu acho que é o que a gente vai receber também. E eu acho que é muito também o que a gente acaba buscando também, né? É. Porque esse negócio de atrair pode ser esse lugar de, né, energeticamente atrair, mas pode ser um lugar de, tipo, inconscientemente você acabar se associando a essas pessoas porque elas vão provar o seu ponto. Né? Elas vão provar que você, no meu caso, por exemplo, que eu sou uma pessoa que não sou interessante. Eu sou Ai, só... cala a boca. Né? Gente. Chega. Não, mas Vamos ser amigas. eu fiz de botar no papel o que eu procurava numa pessoa. Ah. E isso me ajudou a dispensar pessoas. Ai, que Interessante. ótimo. Do tipo... tá, interessante. Mas porque, como eu tinha muita dificuldade de entender o que me atraía nas pessoas, eu acabava sendo atraída por faltas e não por qualidades. Tá. Acabava sendo atraída por ansiedades. A pessoa me deixava ansiosa, eu confundia aquilo com estar gostando. Porque borboletas na barriga... Borboleta na barriga e ansiedade, gente, vamos combinar é que muito a ansiedade difícil de você é outra identificar coisa, é uma o que capivara, é. né? É Não muito é uma borboleta. difícil. E aí eu falei, não, peraí, deixa eu botar no papel o que eu preciso numa pessoa. Então, é isso. Eu fiz uma tabela e botava Nossa, o nome vou das chegar e fazer pessoas isso em aí. casa agora. E aí botava X e tal. Então, tipo... Botava não que eu X. dispensasse as amei, pessoas. eu amei. ótimo. No podcast eu vou lá fazer isso. Eu não necessariamente dispensei pessoas por causa disso, mas eu tava ciente de que elas eram ou não eram o que eu Temporárias. buscava. Ela era ali. Ali, sabe? Tipo, e eram umas coisas assim, não era tipo, se tem emprego, se é alto. Não, era tipo, se me valoriza Eram a nível qualidades de profissional. verdade, né? A nível profissional. Mas eu fazia isso a se vida eu inteira admiro. também. Esse tipo de coisa. Se o sexo é bom, essas coisas, assim, que são necessárias também, né? Eu lembro que na minha listinha, assim, de homem ideal, ficava assim, ele vai ter futuro, sabe? Tipo, a pessoa não precisava ter dinheiro, nada disso. Mas eu tinha que sentir que a pessoa tinha futuro, sabe? Nossa, a pessoa, ela trabalha, nossa, ela sabe? Tipo, ela não é acomodada, ela não é aquele filhinho de mamãe que fica acomodada. Assim, eu ficava pensando, tem futuro? Aí meus amigos, sempre que eu conhecia alguém, falavam, ele tem futuro? Sabe? Tem futuro. Ele vai ser alguém na vida? Uma pessoa estudiosa? Isso é muito bom, esse negócio, né? Que você perguntou da gente, se a gente manifestou, assim. Outro dia, na terapia também, eu falei, eu tenho... Nossa, minha boca é demais. Eu tava feliz naquele dia que coisas boas estavam acontecendo e que sempre foram sonhos meus. E aí,
Eu falei, meu, caiu no meu colo. Era meu sonho. E caiu no meu colo, assim. Aconteceu, gente. Olha como é minha boca, não sei o que. Minha nariz, E você não tá fazendo isso. Ai, isso que e aquilo. sorte. Ai, o negócio caiu do céu, essa sorte. E na minha cabeça foi, nossa, olha, caramba. As coisas realmente, eu sou uma abençoada mesmo. Ai, mas eu acho sabe? que ainda faz parte, sabia? De um pouquinho de milagre quando alguma coisa dá certo. Porque Sim. a gente vai fazendo muitas forças pra alcançar aquilo. Sim. Só que eu penso assim, tipo, é um leque que é um leque daqui, e você quer alcançar esse objetivo. Aí você tem que tomar várias atitudes no meio do caminho, várias escolhas, 1 zilhão de escolhas que te leva. Quando acontece relativamente rápido, parece que você, tipo, passou pela primeira fase rápido, assim, parece que você fez boas escolhas na sequência. Isso não deixa de ser, sabe? Uma coisa muito Inspira. sorte, Aquela né? sorte também, lógico, tem sempre sorte. Porque não é todo mundo que vai fazer a mesma coisa que eu tô fazendo que vai ter, né, o mesmo resultado final. Eu concordo super. Mas eu acho que é muito fácil a gente esquecer tudo que a gente tem feito e trabalhado e, né, buscado nesse momento que a gente vê o resultado acontecendo, sabe? Assim. Sim, eu acho que principalmente como mulher, a gente adora cair na caixinha de que sorte que eu tive, entendeu? Então eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, acho que é bom. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado de que não foi sorte, gente. A gente fez muita coisa para chegar aqui. E talvez teve ali, 2% de sorte, entendeu? Então é importante a gente nunca esquecer tudo que a gente fez antes, sabe? E essa coisa do que caiu no nosso colo, que a gente sempre quis, não é fácil também, quando a gente se depara com o que a gente sempre quis, porque… O que eu faço agora com isso? Porque isso também significa um fim. Significa você abrir mão do jeito que você estava vivendo até aquele momento… E fazer algumas trocas e abrir espaços para o novo chegar. Tipo, uma coisa, sei lá, simples. Você sempre quis ter uma pessoa que fosse morar junto com você. Você vai precisar abrir espaço na sua vida e na sua casa para morar com essa pessoa. Né? A mudança vai ter que acontecer para isso acontecer. Você vai pôr um fim a como você estava acostumada a conviver. E isso para mim foi até difícil para mim quando eu fui morar com meu companheiro, porque eu absolutamente queria e não estava acostumada a ter uma pessoa ali o tempo. E eu queria muito, nossa, como eu queria casar e morar junto e tal. Mas quando aconteceu, eu fiquei, o que esse homem tá fazendo aqui na minha casa? Quem é você? Uma hora Pede dessas, Uber sabe? agora. Tipo, e você não pode brigar por ele estar vivendo dentro da casa dele junto com você, porque você que chamou, né? Até hoje, às vezes, me faça. Mas tem que ser um profissional também. Às vezes você tem que abrir mão de um espaço que você tava super bem e que te fez conseguir a próxima etapa. E aí, eu me sinto até ingrata em terminar certas situações para avançar para outras, porque essas situações me fizeram conseguir as próximas, sabe? Tá. É muito louco como a realização do sonho é sempre o fim daquele sonho, né? Sim. Fim do sonho. Gente, Procurar sempre... outra coisa, né? Pra sonhar, enfim, pra se dedicar também. E é muito difícil chegar no fim de um sonho. Porque você se vê em um outro lugar em que você tem que… Porque eu não consigo viver sem eu ter um sonho. Um lugar que eu queira chegar, sabe? E não é só profissionalmente. Coisas que eu almejo na vida. Porque senão, pra mim, acabou. Eu sou essa pessoa. Não sei se é do signo, qualquer coisa assim. Ambição. Preciso ter sempre alguma coisa ali no horizonte. E aí, quando chega, eu realizo aquele sonho, é difícil até aproveitar, porque aí, eu preciso de um novo sonho. Eu tô vivendo isso com o meu livro agora. E eu tô dando uma postergada, porque eu sinto que quando eu lançar ele, eu vou fazer… O que eu vou fazer da minha vida agora? O Acabou. próximo. O próximo livro, exato. Mas conta pra minha cabeça isso. Explica pra minha cabeça. Então, eu tô meio que Explico. segurando a minha editora correndo atrás de mim loucamente. Eu tô assim… Peraí, deixa eu só viver isso aqui só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Porque eu acho que parece que é o fim mesmo, assim. Que eu vou chegar, vai ser a única coisa legal que eu vou fazer da minha vida, sabe? Assim, eu tenho um pouco essa relação. Mudança de rotina é dúvida, né? Da rotina, tipo, rotina mesmo. Vai mudar Do jeito que você muita coisa, acorda, imagina. Separa um tempo pra tomar um café, aí senta exato. lá e escreve, depois faz sua pausa. Assim, essa Exato, mudança vai de mudar rotina tudo, já vai mudar tudo. E escrever um livro é muito simbólico, né? Ainda É mais muito o primeiro, simbólico. gente. É uma coisa muito doida. É muito lindo, deve ser muito lindo. Bom, agora a gente falou bastante sobre os fins e eu queria que a gente jogasse umas boas verdades pro universo. Não precisa ser sobre fim, pode ser sobre qualquer coisa. Mandar a braba mesmo, falar e sair correndo. Joga pro universo.
Não precisa explicar. Eu não vou fazer nenhuma pergunta sobre. Tá. Cada um que lide com isso. Mas daqui a pouquinho a gente tem a parte 2. Então, se você quiser ver a parte 2, escaneia o QR Code que está aparecendo em algum lugar da sua tela e vem para o nosso clube de assinaturas. Bora! Eu ontem estava escrevendo meu livro, enfim, procurando algumas citações. E eu estava lendo um livro da Audre Lorde, que é Irmã Outsider, que são vários contos. E tem um pedaço que é A Poesia Não é um Luxo, né? Que fala um pouco sobre essa questão da poesia, ela tá próxima de todo mundo, né? Ela não é um luxo masculino, europeu, né? Branco, de que só um cara muito intelectual pode escrever e consumir uma poesia. E aí existe a frase penso, logo existo. E ela escreveu, ela refez essa frase falando sinto, logo existo. E eu achei isso muito simbólico, assim, acho isso muito importante. Porque, às vezes, a gente relaciona o existir só com a racionalidade, sabe? E eu acho que o sentir, ele também faz parte da existência. Nossa, acho que o sentir faz muito parte da existência. Faz muito mais parte. Faz muito mais parte. É. Nossa, uma coisa que eu vivo pensando, assim, às vezes eu falo muito só para as pessoas próximas, assim, que eu acho mesmo. Mas eu acho que você não pode errar. É mentira que as pessoas ficam do lado falando você pode errar sim, você pode... Mentira. Porque se você errar, todo mundo vai cair em cima de você, até as pessoas próximas. Às vezes, as pessoas que te amam muito, não. Mas é mentira, o mundo vai te julgar se você errar. E isso causa ansiedade e você também vai julgar o mundo, você vai causar ansiedade nas outras pessoas. Mas chegar e ficar falando, você pode errar, a gente tem que errar, é mentira. As pessoas vão julgar e essa mesma pessoa que falou que você pode errar vai ser a primeira, sabe? Vai ser a primeira. É tipo, a gente ainda não sabe. A gente ainda está num tempo, talvez... Eu sou muito positiva em relação, tipo... Eu acho que isso ainda vai mudar, sabe? Eu acho que é porque a gente passou por transformações de comunicação muito intensas, muito rápidas. E como pessoa, a gente não conseguiu melhorar tanto quanto a nossa comunicação. Do tipo, da globalização, de internet. Você poder falar com qualquer um. De você fala uma coisa, você consegue ser ouvida. Mas essa coisa de... Você pode errar, que errar é humano. Não é, porque as pessoas não veem as outras pessoas como humano. Todo mundo fica apontando muito o erro de todo mundo. Ainda mais na internet. Ainda mais em tempos de inteligência artificial, né? Todo mundo perfeito. A gente não é, mas exige que a gente seja como se fosse máquinas, né? Mas eu acho que pelo menos a gente já tá falando desse tema, Que bom entendeu? que a gente tá falando, né? Antes a gente não falava nem desse tema. Acho que pelo menos agora a gente já tá falando sobre errar. E sinto também que o próximo passo é aceitar o erro, né? Eu acho. Nosso e dos outros. Sabe que Depende do erro, né, pessoal? Vamos combinar. tem erros que não dá mais pra gente cometer, né? Tem vários que não dá. Tem vários que já não dá mais. Sabe, todo dia que eu sento aqui, todo domingo, tem sido um exercício. Porque até então eu só tinha gravado em estúdio, sem plateia. E aí, você tá com as convidadas e com a equipe de gravação, e aí você erra, volta, ri e tal. É uma coisa muito mais simples de acontecer. Aqui, na minha cabeça, existe uma expectativa de que seja um talk show ao vivo. Então, que as coisas aconteçam sem erros e que vão fluindo. Então, eu me cobro muito de que seja fluido, mas, ao mesmo tempo, eu tenho exercitado todas as vezes que eu sento aqui nessa cadeira, o errar. E, assim, sem que isso me faça sentir uma apresentadora pior. Porque era muito comum eu errar e eu falar... Eu sou uma apresentadora horrível, não consigo sustentar um episódio, sabe? Ir diretão, sem um erro, nananã. Então, eu pesava muito, de novo, pra mim, uma cobrança absurda, que é esse lugar que você falou, de que a gente não pode errar mesmo. E talvez, né, eu fico pensando, talvez tenha quem olhe e fale, nossa, ela errou. Mas eu tenho tentado me olhar com mais generosidade nisso. Então, eu tenho errado. No primeiro momento, me dá, eu falei, putz, eu treinei tanto lá atrás, estava tão fácil e não estava com falha nenhuma e tal. Mas imediatamente vem uma Sofia dentro da minha cabeça que me dá um abracinho e fala: não é para isso que você fez esse podcast? Não era pra gente ser inteira? Pra gente ser tudo que a gente é? E a gente é falha também. Sim. Pensei numa coisa aqui. Existe uma grande probabilidade de que você não seja brilhante nem especial. Isso é muito difícil de pensar, mas é muito bom quando você abraça isso, porque você tira a responsabilidade de ser o ser humano que vai mudar o mundo
a referência máxima, fada sensata. E você se torna alguém que está vivendo experiências e permitindo que o mundo observe a sua vivência e a sua existência. E só por isso você vai ser única do seu jeito, mas tira de si a expectativa de não errar, a expectativa de ser o Faustão, ou ser a Xuxa, ou ser qualquer pessoa que você admira, porque essas pessoas que são brilhantes e fora da curva, elas tiveram muitas coisas que fizeram elas serem brilhantes e fora da curva que talvez não aconteça pra você. Porque cada um tem uma experiência e a gente tem, sim, limitações. Não esqueçamos das nossas limitações e que talvez não somos brilhantes. Mas eu acho que é um pouco também a gente entender a nossa própria insignificância, né? Que a gente tem essa dificuldade. Ai, que difícil, né? É muito difícil, mas às vezes é importante também. Mas a vida fica mais legal, né? Quando Muito você, mais legal. tira esse... Tipo, não, eu posso fazer umas cagadas e eu posso tomar... Tipo, ninguém vai nem Nossa, ver. caraca. O mundo não vai partir no meio a terra, né? Exatamente. Se eu fizer então, se eu tomar uma atitude incoerente que não tem nada a ver com o que eu falei. Mas lembra que você falou outra coisa? Eu falei, mas mudei de ideia. Não vai aparecer a Xuxa lembrando na sua casa. Exatamente. Você falou aquele negócio. Assim, no espelho, Jornal assim, né? Nacional, sabe? Imagina. Ai, que delícia isso, a gente poder se contradizer, né? Ai, adoro hipocrisia nesse sentido, é bom. Muito, muito obrigada por terem batido esse papo comigo sobre fim, que é um tema tão... parece que ele é muito profundo, de fato, né? Parece um tema que... Nossa, mas eu gostei dolorido. tanto de falar sobre isso. Sim. Acho que eu nunca falei tanto tempo, Mas eu ouvi acho que- tanto tempo sobre isso. Mas eu acho que é importante a gente saber que temas profundos não necessariamente são ruins. A gente Podem ser consegue bons. acessar a profundeza das coisas sem ficar lá pra sempre, entendeu? Dá pra ser leve e profundo. Ai, Dá gente, tão pra doer um gostoso, pouquinho, Hã? né? Dá pra doer um pouquinho. Dá pra doer, também. deixa doer um pouquinho. E acho que no fim, o papo sobre o fim, não sei se tem fim, não. Mas esse episódio tá chegando ao fim. Muito obrigada, Marcela, por ter vindo. Eu tenho certeza que esse nosso encontro aconteceu no momento certo, assim, quando tinha que acontecer. Obrigada mesmo. Obrigada a você pelo convite. Que bom poder conhecer mulheres incríveis. Aproveita e deixa aí os seus recadinhos, arrobas, enfim. Onde as nossas insetinhas te encontram. Vamos de novo, é Scheid. @ Marcela SCHEID. Scheid. Maravilha. Babu, tô muito feliz de te conhecer pessoalmente agora. Eu também, eu assisti ela na Netflix semana passada. Ela é maravilhosa. Inclusive, muito obrigada e aproveita para convidar a galera para assistir. Claro, com certeza. Eu sou @Babu Carreira e também sou @Pode Me Explicar, que é meu podcast. E eu tô na Netflix na série chamada B.O., é uma série de comédia com Leandro Hassum, onde eu faço uma policial. Se passa numa delegacia e é super legal. A gente tá no top 10 aí da Netflix e ajuda a gente a chegar no top 1. Né? Vamos, gente, vamos assistir. Obrigada. Obrigada a você. Rafa, muito obrigada também por ter topado esse papo. Fiquei muito feliz de te conhecer. Também adoro o seu trabalho, você é incrível. Obrigada mesmo. Ai, obrigada, gente. Nossa, eu gostei muito. Achei muito, muito libertador no final das contas. No começo eu tava assim, falando de fim, não sei o que lá. No final, sabe, é uma libertação. Falei, nossa, por que eu não tive essa conversa antes com ninguém? Eu amei, obrigada mesmo. Obrigada. Até respirei fundo aqui para me despedir de vocês. Mas eu queria ler nessa despedida um pouco diferente um trechinho de uma carta que eu escrevi para a Júlia. Oba! Contei para vocês lá no início, com 3 semanas que a gente se conhecia. Emocionadíssima. Mas eu vou ler uma parte que não vai revelar tanto, né? Dessa emoção pessoal. Deixa um pouco Depois deixa abrangente. o link da carta na Índia. Pelo amor de Deus, não conta pela metade, não. Mas será? Será que a gente posta, Júlia? Melhor não. Júlia já definiu. Tá bom, não. Júlia disse que não. Bora lá. Eu disse assim. E vai chegar o dia de tocar a última página. Aquela que nem mais história carrega, sabe? A página de agradecimentos. Eu sinceramente espero que ela seja todinha preenchida. Que dê a impressão de que não cabia na folha. Então eu vou fechá-lo com o coração apertadinho, mas tão agigantado. No fim, eu acho que bons livros não são aqueles que nunca terminam, mas aqueles que permanecem para sempre com a gente, mesmo depois que terminamos de ler. A gente se vê semana que vem. Até lá! Essa podcast é uma produção Louva a Deusa. Convidadas: Marcela Scheid, Babu Carreira e Rafaela Tuma.
Criação e apresentação, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora, Fran Ferreira. Produção, Maiara Dallapé e Stephanie Fernandes. Assistente de produção, Jack Silva. Copeira, Ana Fernandes. Beleza da apresentadora, Ananda Rezende. Apoio Cine Clube Cortina, Vovó Vegana, Cacau Vanilla, Mórfia, Boituvede. Agradecimentos especiais a Júlia Carvalho, Alfredo Gonçalves, Cristina Gonçalves. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, J. Benê. Imagem, Jéssica Sacol e Michele Neregato.